Querido, eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Eu quero basicamente, amados, continuar com a mensagem do domingo passado. Nós tratamos na última mensagem sobre guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, proteger de tantas situações e contextos da vida que podem roubar o nosso coração. Tomei como base o texto de Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então trabalhamos essa perspectiva de como nós precisamos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, de qualquer influência, do mundo, ou qualquer influência mesmo maligna. Eu quero dar continuidade a isso, mas eu quero trazer hoje uma perspectiva de um coração que, quando está guardado, quando está no lugar certo, ele também vai adorar a Deus da maneira correta. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas existe um modo certo de adorar a Deus. Existe uma maneira certa de engrandecê-lo. Existe um modo certo de adorarmos, cultuarmos, servi-lo. Existe uma maneira correta de fazê-lo. E nós podemos perceber isso quando o nosso Senhor Jesus, ele diz àquele povo, na altura ele fala assim: esse povo me adora apenas de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós podemos cantar, nós podemos aqui acompanhar a equipe do louvor, nós podemos até levantar as nossas mãos, mas às vezes nós nem prestamos atenção no que estamos a cantar, e nós não estamos nem prestando atenção em como realmente está o nosso coração, em relação àquilo que estamos a dizer a Deus enquanto estamos a louvar. Então há uma maneira certa, há um comportamento correto, há uma postura adequada, há algo diante dele, Deus, que o agrada enquanto adoradores, enquanto ministros do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos chamados como reis e sacerdotes, e como tal nós somos chamados para ministrarmos a Deus, ministrarmos o coração de Deus. E antes de eu falar da palavra, hoje os diáconos, a Aline e o Tiago, estão a ministrar numa igreja no Porto, e por isso eles não estão a cultuar conosco nessa manhã, só para deixar o registro. Eles não estão de folga, estão a trabalhar em outro canto. Glória a Deus por isso também. Mas vamos lá, Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e versículo 13, diz assim as Escrituras: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores, ou covil de ladrões. Vamos orar? Espírito Santo do Senhor, nós precisamos da tua presença, porque a tua palavra diz que só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Só o Senhor pode vivificar a verdade da tua palavra em nossos corações. Por isso, Espírito Santo do Senhor, eu lhe peço que o Senhor continue a se mover nesse lugar, a se mover em nossos corações, mover em nosso entendimento. Que hoje nós sejamos fortalecidos pela sua palavra, que hoje nós sejamos despertados, ó Senhor, acerca das verdades que serão comunicadas em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos perceber que em todos os evangelhos vemos a figura de Jesus como o misericordioso, o amoroso, o compassivo. No entanto, aqui nós nos deparamos com uma ação que parece assim destoar do resto dos atos de Jesus. Contudo, nós devemos perceber que não foi errado, ou errada, ou exagerado, como você bem entender, mas foi precisa e foi perfeita a ação de Jesus. Foi precisa e foi perfeita o movimento, a ação que Jesus fez ali diante da casa que ele chamou de casa de oração. Bater com um chicote, virar as mesas dos mercadores, e espalhar os dinheiro, espalhar os animais, fazer tudo com tamanha autoridade a qual ninguém se opôs.
Ninguém se opôs com a ação de Jesus. Ninguém o parou, ninguém o criticou, ninguém ousou dizer: Jesus, você está aqui, você perdeu a noção, você está agindo de maneira exagerada. Ninguém se opôs. É só você ler o resto do texto, você vai perceber que ninguém ousou parar Jesus, ninguém ousou se opor a Jesus, ninguém ousou criticar a Jesus, ninguém ousou levantar qualquer questionamento quanto à ação do Senhor, quanto àquele movimento do Senhor. Agora, nós precisamos perceber que Jesus, ele não estava a ter uma ação como aquela simplesmente por conta da venda, simplesmente por conta dos cambistas, porque se os cambistas e os vendedores estavam ali, havia uma autorização para eles estarem ali. De fato, essa autorização foi expedida. Os sacerdotes que oficiavam no templo autorizou aquele povo a vender os animais para a oferta, autorizou aqueles cambistas a vender as pombinhas, a vender as ovelhas. Havia uma autorização, portanto, não se tratava do comércio em si. Agora, o que está por detrás daquilo que Jesus, como uma ação, a pergunta que nós devemos fazer aqui: o que Jesus viu que os outros não viram? E qual o princípio que está a ser violado para levar Jesus a ter uma ação como aquela? O que Jesus viu que os outros não viram? E qual foi o princípio que estava a ser violado, quebrado, que as pessoas não perceberam quando iam oferecer sacrifício ao Senhor? Queridos, o tema da minha mensagem hoje é a preparação para cultuar. A preparação para cultuar. Sabe, cultuar ao Senhor exige preparação. Cultuar ao Senhor exige uma disposição interior no coração de fazê-lo, como eu disse no início, da maneira certa, da maneira correta. Olha, é normal que quando nós estamos diante de um juiz na corte, nós vamos para diante dele com uma postura correta, até com uma vestimenta correta, não é mesmo? Nós estamos diante de uma autoridade, então é natural que nós vamos chegar diante daquela autoridade, e nós vamos ter uma postura adequada, nós vamos ter ali uma vestimenta também adequada. Ninguém chega diante de uma autoridade, de um juiz, por exemplo, de qualquer maneira. A gente não chega diante lá de um juiz de bermuda. Não estou a dizer que você não pode vir a cultuar de bermuda, tá bem? Vamos deixar bem claro aqui. Eu estou a falar de comportamento, tá bem? Então eu estou a falar de uma atitude interior, que revela muito o nosso exterior, como o nosso interior está. Como eu estou a dizer aqui, nós estamos a falar de coração. Então, o que o Senhor viu que os outros não viram? Ou seja, Jesus deparou-se com muitos erros e pecados nos dias do seu ministério terreno, mas este parece ter sido um dos mais duramente repreendidos. Por quê? Jesus percebeu que aquele povo estava a negligenciar um princípio, eles estavam a violar um valor, que era o culto a Deus, um modo correto de cultuar ao Senhor. E nós vamos perceber isso pelas Escrituras. Ou seja, o Evangelho de Mateus diz isso. O Evangelho de Mateus 15:8. Esse povo me adora só de lábios, mas o coração está bem longe. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos realmente na casa do Senhor, mas enquanto estamos a ouvir a mensagem, ou enquanto estamos até a adorar ao Senhor, nós estamos a pensar no dia seguinte, no dia anterior. No almoço, as irmãs estão preocupadas em alimentar os seus filhos, o seu marido, não é? Nós estamos preocupados com coisas outras, mas deveríamos estar totalmente focados com a presença do Senhor. Afinal de contas, estamos num culto, afinal de contas, estamos na igreja. Queridos, com muito zelo em meu coração, e com muito paixão e temor no meu coração, eu quero trazer essa palavra para essa casa, para essa congregação. Eu creio que o Senhor, Ele está há dias de derramar do seu Espírito, como diz a palavra do Senhor, sobre toda a carne. Mas eu acredito que Deus só derrama sobre corações sedentos. Eu acredito que Deus só derrama sobre corações famintos. Deus só visita lugares onde quer que Ele esteja, que Ele chegue, que Ele acesse.
Apocalipse capítulo 3 nos mostra essa verdade quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia. O Senhor fala assim: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Eu já falei isso alguma vez aqui, nunca preguei sobre isso especificamente, mas a palavra do Senhor está a nos mostrar que a igreja colocou o Senhor para o lado de fora. Porque se Ele está batendo na porta, significa que a igreja, no seu modo de cultuar e adorá-lo, botou Ele do lado de fora. Então a adoração, o culto a Ele, estava sendo feito de uma maneira errada. E nós precisamos perceber que o Senhor o tempo todo está a bater no nosso coração, dizendo assim: ei, deixa eu entrar de novo, porque o modo como vocês têm me cultuado ou me servido, tem me colocado do lado de fora. A sua teologia, o tradicionalismo, né, a frieza do coração, a mornidão do coração, a tradição ou a religiosidade, essas coisas têm botado para fora. Ei, lembra-te de onde caíste, se arrependa-te e volte às primeiras obras. O Senhor estava falando que aquele povo havia caído no modo como adorava, e por isso ele estava do lado de fora. Então, amados, com muito amor e temor, nessa manhã eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Nós precisamos rever como estamos vindo para a igreja. Nós precisamos rever o que nos move vir para a casa do Senhor. Nós precisamos rever o que nos tira da cama aos domingos para chegar até aqui. Nós precisamos rever a nossa teologia de adoração. Nós precisamos rever a nossa teologia pessoal. Ou nós precisamos rever os nossos motivos pelos quais, ou os motivos pelos quais nós estamos a vir à casa do Senhor. E como eu disse a você, é com muito zelo que eu quero trazer isso ao seu coração. Ou seja, há uma séria e importante lição a ser aprendida neste relato. Também há um erro grave a ser evitado, que nós devemos realmente cuidar, que nós devemos realmente proteger os nossos corações. Ou seja, nós poderíamos olhar para esse texto, achar que o problema estava aqui no comércio, mas não estava. Mas quando nós examinamos o texto, né, e nos debruçamos em perceber o que moveu Jesus, ele faz aqui duas acusações, ou ele traz dois focos específicos do que fez com que ele tivesse aquela atitude, do que levou Jesus a ter aquela ação. A primeira coisa que ele diz é assim: a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, havia uma distorção de propósito, né, naquilo que ele percebeu. A segunda coisa que ele disse é: vós as transformastes num covil de ladrões. Ou seja, o roubo de alguma coisa. Alguma coisa estava sendo roubada naquele momento de culto. Alguma coisa não estava sendo considerada importante e valiosa naquele momento do culto. Então, se não era o comércio, o que se perdeu na expressão da adoração que Jesus questiona? E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa mensagem. Ou seja, o Senhor não estava repreendendo a ganância dos comerciantes ou o ganho de dinheiro. Não se tratava disso. O comércio, como eu havia dito, foi autorizado e, portanto, não estavam violando nenhuma das rígidas leis judaicas naquela altura, e nem mesmo as romanas, porque nós estamos falando de Império Romano. E nós estamos falando de uma época do sacerdócio, né, segundo os padrões do judaísmo. O roubo de Cristo falava aqui não era algo natural, não se tratava de algo natural. O roubo a qual ele estava empreendendo, tamanha força e ação, estava conectado com um roubo de algo que era espiritual, que transcendia o que era visível, mas que tinha um reflexo poderoso nas regiões celestiais. Ou seja, eu olhando para esse texto, eu percebo que o que estava sendo roubado, era o culto a Deus, era a adoração a Deus, era o coração correto diante de Deus. E isso se dava pelo modo como cada um trazia a sua oferta a Deus, como cada um trazia aquilo que vinha apresentar diante do Senhor. Ou seja, o que então aqueles homens estavam a roubar, né? Por trás das vendas ou daquelas atitudes, alguém foi celebrado
e outro foi negligenciado. Nós precisamos voltar, para perceber esse contexto, voltar no Antigo Testamento, para entender por que Jesus teve tamanha ação. Queridos, no Antigo Testamento, nós sabemos que a prática do culto a Deus acontecia por ofertas de animais. Nós vamos ver isso lá em Êxodo, quando nas leis mosaicas. Nós vamos ver isso em Levítico também. As pessoas, quando vinham cultuar a Deus, elas traziam uma pombinha, elas traziam um cabrito, uma ovelha, elas traziam até mesmo um boi, para cultuar ao Senhor. Por quê? Porque havia uma perspectiva de que cultuar ao Senhor está intrinsecamente ligado entregar algo ao Senhor. Nós sabemos disso, a palavra do Senhor nos mostra isso. Ou seja, então, quando Jesus trabalha essa perspectiva, e naquela altura, aquele povo ainda estava debaixo das orientações da antiga aliança. Jesus ainda não havia se feito o cordeiro pascal, ele ainda não havia se feito o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não havia sacrificado. Jesus ainda estava a criticar o modo como aquele povo estava a adorar a Deus na sua ação, ou na sua oferta a Deus. Então é muito importante nós percebermos isso. Então, o culto naquele período era regido pelas leis mosaicas, pelas leis judaicas, pelo Antigo Testamento, se nós pudéssemos dizer assim. Então, quem estava a ser celebrado e quem estava a ser negligenciado? Malaquias capítulo 1, no versículo 6 a 8, nos mostra algo do coração de Deus. Ele diz assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, a palavra do Senhor está a nos mostrar aqui que o Senhor está a pedir alguma coisa. E o texto continua assim: diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em quem desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. O que Deus estava dizendo? Olha, eu estabeleci um padrão para o culto, eu estabeleci um padrão para as ofertas, e hoje eu estou sendo desonrado quando o modo em que vocês vêm trazer a oferta de vocês, a oferta reflete o modo que está no coração. E o Senhor falou assim: quando for trazer uma oferta de animal puro, que não tenha ferida, que não seja machucado, que não tenha nada que possa me desagradar. E o Senhor está falando: vocês estão a fazer isso, vocês deixaram de ter o devido cuidado na hora de me adorar, para trazer as suas ofertas, e as suas ofertas expressam claramente o quanto eu não sou honrado nos vossos corações. Amados, presta atenção, não estou a falar de oferta, por mais que ela reflete o que está no nosso coração, eu estou a falar de coração, porque a oferta é fruto do coração que entende a honra para com Deus. Quando não há honra para com Deus, até a oferta que a gente pode achar uma grande oferta generosa, ele não vai receber. Quer ver? A palavra do Senhor diz algo muito interessante a respeito de honra, valores e princípios da palavra do Senhor. Ele diz assim: se você tem alguma coisa contra o seu irmão e sabe que ele tem alguma coisa com você, nem adianta entregar a oferta. Você deixa a oferta no altar, vai ter com o teu irmão, resolve esse problema de falta de comunhão e de perdão, depois você traz a oferta, porque daí eu vou aceitar. Ou seja, Deus estabeleceu um valor para até a oferta que nós vamos fazer. Se eu estou em desacordo, em falta de comunhão com alguém, em desacordo com alguém, eu preciso acertar o meu coração primeiro para depois ofertar, porque senão Deus não recebe. Então nós estamos falando de coração, o coração para com Deus, a honra para com Deus, o serviço para com Deus. Então vamos lá, nós devemos pensar que o cuidado na escolha e no preparo do animal, antes de levá-lo para o sacrifício, era parte do processo do sacrifício naquela altura.
Havia todo um cuidado. E as tradições, ou a tradição judaica, ou até o próprio entendimento bíblico, doutrinário, a respeito das ofertas que fazíamos, segue a seguinte questão. Amados, para nós percebermos melhor, o que Jesus estava questionando era justamente sempre o coração. Na antiguidade, quando aquele povo ia fazer uma oferta ao Senhor, no tempo certo, eles subiam a ofertar, a palavra do Senhor diz que aquele povo separava o melhor para Deus, não é verdade? E alguns tinham a ovelha, e a ovelha não podia se machucar, ela não podia ter dano nenhum. Na tradição, no ensino doutrinário, para que não houvesse uma ferida ou alguma coisa acontecesse com a oferta que seria oferecida no ano seguinte, nós devemos lembrar isso. Eles não ofereciam oferta todos os domingos como nós fazemos aqui. Eles tinham um ano certo para subir a adorar. Eles tinham um período certo para subir a adorar. Então todos se preparavam para aquele ápice de adoração, para aquele time de adoração, em que a família subiria para adorar. Nós vemos isso com a família de Jesus. De quando eles sobem para adorar e Jesus fica no templo, e depois de alguns dias, Maria e José se apercebem que Jesus não estava com eles. Eles tinham ido adorar, eles subiram a adorar. O fato é que quando as pessoas iam subir para adorar ou entregar a sua oferta, se fosse uma ovelha, ela era criada, e ela fala que era a primeira do rebanho, ela era separada e ela não era deixada junto das outras ovelhas. Para que aquela ovelha pudesse ser apresentada, eles traziam para dentro de casa a ovelha. E aquela ovelha crescia nos pés dos seus donos, literalmente como um pet. Se a gente pudesse dizer hoje, ela não ficava no curral, porque ela tinha que ser separada para Deus e ser cuidada para ser entregue no tempo certo. Então, o ofertante, ele tinha um zelo com aquela oferta. O ofertante, ele tinha um cuidado com aquela oferta, porque ele não queria que aquela oferta, quando fosse ser entregue, tivesse algum dano, tivesse alguma característica fora daquela que Deus estabeleceu. Então havia um zelo durante um ano todo de preparação, para quando subir à casa do Senhor para ofertar, entregar aquilo que é fruto do coração zeloso e da honra para com Deus. Não era de qualquer jeito. Eles traziam aquela ovelha para perto deles, para dentro de casa, era literalmente um pet. Eles dormiam, podia dizer assim, dormiam até na cama talvez, mas eles estavam ali aos pés dos donos. Então ele era alimentado junto. A família sentava para comer, ela estava ali a ovelhinha junto. O que eu quero revelar por detrás disso, que muitas vezes nós não nos apercebemos através da leitura das Escrituras. À medida que aquele animalzinho crescia, e que era um animal que seria entregue no ano seguinte, e que havia um cuidado, uma proteção, um zelo, criava-se uma afeição por aquele animal. Criava-se um zelo que ia além do zelo. Criava-se uma afeição, porque aquele bichinho, quando foi trazido para dentro de casa, era pequenininho. Então ele corria pela casa, ele ficava aos pés das crianças da casa, ele ficava aos pés do dono da casa. Ele tinha uma liberdade dentro da casa que era próprio, porque ele pertencia à família. Ele não era uma coisa desconectada do convívio familiar. Aquela ovelhinha ou aquela ovelha pertencia o dia a dia daquela família. Era parte da família. Então criava-se um zelo, um cuidado, um amor por aquele bichinho que se desenvolvia. E ao criar esse zelo e esse cuidado, aquilo estava diretamente conectado com a honra para com Deus, com o zelo para com Deus, de que quando aquele povo fosse subir para ofertar, eles subiriam com algo que não só pertenciam ao Senhor, mas pertencia ao coração deles. Pertencia ao coração deles, pertencia à alma deles. Quantos aqui tem um animalzinho de estimação? Não é que você ama demais esse bichinho? Então você está entendendo o que eu estou a te dizer.
Criava-se um zelo tão grande, que isso expressava o cuidado e a honra antecipada ao dia do culto. Então, amados, quando nós olhamos para essa verdade, nós precisamos perceber que quando o Senhor tem aquela ação, o Senhor está dizendo assim: olha, vocês perderam o zelo na hora de se prepararem para cultuar. O que estava acontecendo? Os cambistas, mesmo autorizados, tinham lá a pombinha, tinham lá a ovelha, tinha lá o cordeiro. Então as pessoas saíam para cultuar e chegavam aqui no templo e compravam já a ovelha, comprava o cordeiro, comprava o sacrifício agora grande. É disso que se trata essa ação de Jesus. Quer dizer, as pessoas já não estavam mais a proteger a honra no coração delas para com Deus, tratando de cuidar da oferta durante um ano para ofertar. As pessoas simplesmente estavam a chegar no templo e dizer assim: eu tenho que ofertar alguma coisa, então eu vou comprar agora essa ovelha agora já grande mesmo e eu vou ofertar. Ou seja, não havia mais zelo no cuidado com a oferta que seria feita, não havia mais zelo com o cuidado do culto a Deus como deveria se ter. E Jesus olha aquilo e fala: para mim já deu. Chega de ver esse povo me adorar de lábios, mas o coração está longe. Não há honra para comigo como Pai, não há zelo para comigo como Senhor, não há zelo mais pela minha presença, não há um desejo de viver e experimentar a presença de Deus, porque esse povo está fazendo as coisas da maneira errada. Por isso eu disse, amados, há um jeito certo de cultuar a Deus, mas também há um jeito errado de cultuar a Deus. E há muitas pessoas que têm perdido esse zelo pelo culto a Deus, estão a vir na igreja do Senhor, e eu espero que nessa casa não, amém? Amém? Vira para o seu irmão e profetiza: você não é essa pessoa. Agora fala assim: se você for, você vai mudar hoje. Queridos, eu traduziria os cultos nos dias de hoje como um programa familiar que se faz aos domingos pela manhã. Mas eu acrescentaria nessa minha conclusão, e isso é revelado no momento de cultuar a Deus. Há uma indiferença com a presença de Deus. Há uma indiferença com a presença, há uma indiferença com a adoração, há uma indiferença com a postura quando está diante do Senhor. Parece que não há mais paixão, não há mais mesmo uma alegria pelo sacrifício que Ele fez por nós. Parece que não há mais uma identificação com a obra da cruz. Parece que não há mais uma perspectiva do que Ele fez, no tamanho que Ele fez. Parece que não há mais gratidão nos corações de quem vem às igrejas. Parece que não há mais realmente uma reverência real. Não há mesmo um cuidado real com o momento de cultuar. E eu posso dizer para você, amados, como sempre tenho dito aqui, sou honesto. Às vezes a gente sai das nossas casas e honestamente a gente sai já preocupado com as contas que a gente tem que pagar, com as preocupações da vida, e nós nos esquecemos que nós estamos indo para um culto para oferecer alguma coisa para o Senhor, e nós não oferecemos algo ao Senhor porque o nosso coração não está no culto, o nosso coração não está focado na presença, o nosso coração não está focado no que a reunião ela significa. O nosso coração está preocupado: que hora que vai acabar o culto, que hora que nós vamos para casa, se o louvor termina logo de uma vez, se o pastor termina também de pregar, eu tenho que ir para casa correr fazer alguma coisa. A gente permite que o nosso coração seja arrancado do momento do culto, porque a gente não está conservando o devido zelo pela presença de Deus. E permita-me dizer algo: esse zelo começa amanhã, segunda-feira. O zelo começa amanhã. Começa quando eu acordo da manhã e já agradeço e louvo a Deus porque Ele me permitiu acordar. Começa amanhã quando eu começo meu dia orando. Começa amanhã quando eu começo meu dia agradecendo. Começa amanhã quando eu começo meu dia mantendo uma comunhão com o Senhor.
E amado, perdoe-me de ser honesto nesse sentido. Se você está a negligenciar essa verdade na sua vida, então você está a negligenciar o zelo pelo teu Senhor, pelo teu pastor, pelo teu pai. E quando tu chegares aqui no culto de domingo, você vai chegar vazio, porque você não vai ter nada para oferecer a Deus, porque o culto não foi feito para você receber alguma coisa, o culto foi feito para você entregar a Ele alguma coisa. Faz sentido isso? Agora, não quer dizer que o nosso Deus rico e poderoso em generosidade, não quer dizer que Ele não possa te curar no momento do culto, não quer dizer que Ele não possa falar consigo no momento do culto, não quer dizer que Ele não possa liberar algo da sua vida, porque Ele quer. Mas isso é gerado pelo zelo, isso é gerado pela paixão, isso é gerado por algo que Deus realmente espera que tenhamos. Sabe, amados, a única exceção no Antigo Testamento para as pessoas poderem enxergar lá no templo e comprar era essa. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 14, 24 e 26. Essa é a única exceção para que as pessoas chegassem e comprassem uma ovelha. Olha como Deus tratou isso nas Escrituras. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar a sua oferta, a sua ovelha, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, olha isso, vende-os e leva-o em dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor te deu, Deus escolheu. Qual era a única exceção? Eles não deixavam de trazer o animalzinho para dentro de casa, eles traziam. Durante o mesmo ano eles protegiam o animalzinho. Quando chegava a época de subir para adorar, eles vendiam aquele animalzinho no preço que era para ser vendido. Então quando eles chegavam para comprar lá, não é que eles estavam trocando ou errando no seu processo de oferta, é que eles já tinham feito aqui a proteção ou cuidar daquela ovelha durante todo o ano. E o Senhor disse, a única exceção é essa, se não der para levar, vocês podem vender. Aí sim, porque eu vi o zelo de vocês durante todo o ano a proteger aquela ovelha, e eu sei que quando vocês pegarem esse dinheiro e comprar lá, vocês só estão transferindo uma coisa para outra, porque o zelo eu já recebi durante o ano quando vocês cuidaram dessa ovelha. Estão entendendo, amados? Eles se preparavam para subir adorar ao Senhor. Eles se preparavam para subir, servir e cultuar ao Senhor. Eles realmente encaravam isso com essa realidade. Quando Jesus se depara com aquela situação, o Senhor vê que havia uma distorção dos princípios. Eles não ensinavam o povo a cultivar zelo pela presença do Senhor. Eles não mais exortavam o povo a cultivar honra para com o Senhor, zelo para com o Senhor. E aquele povo foi perdendo essa conexão com o cultuar, com o adorar efetivamente, com um lugar de entrega, com um lugar de entregar tudo. Então eles foram perdendo essa noção, eles foram perdendo essa honra, eles foram perdendo esse zelo para com a presença do Senhor, e eles não eram exortados, pelo contrário, eles deixavam. Sabe por quê também, irmãos, que eles deixavam? Porque os sacerdotes autorizavam eles vender, e eles tinham uma comissãozinha daquilo que eles vendiam. Então os sacerdotes aproveitavam do recurso financeiro. Então se eles falassem para aquele povo parar de comprar ali, eles também perderiam parte das suas rendas, que era fruto o quê? Da distorção do culto. Então é muito importante nós olharmos para as Escrituras e percebermos o coração do nosso Senhor, o coração do nosso Senhor Jesus. É muito importante nós olharmos para as Escrituras e percebermos por que Jesus teve tamanha ação. É muito importante nós olharmos para as verdades que nós encontramos nesse texto,
ou nessa ação de Cristo e perceber como está o nosso coração quando nós falamos: vamos à casa do Senhor para cultuar ao Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos conhecem esse texto aqui na ponta da língua. Como o Senhor diz: o povo me adora de lábios, mas o coração está longe. E nessa manhã, amados, com muito zelo no meu coração mesmo, com muito temor, amor, como pastor dessa casa, eu estou aqui a transbordar o meu coração. Nós precisamos, como igreja de Cristo, voltar para o lugar correto ao cultuarmos a Deus. Nós precisamos rever o que nos traz ao culto. Nós precisamos rever a nossa doutrina interior, a nossa teologia interior. Nós precisamos rever o que nos move. Ou seja, nós percebemos aqui que o que levou Jesus a ficar tão incomodado com aquele estilo de culto era a indiferença. A indiferença. E nós já entendemos isso. Amém? Você já entendeu isso? Que o modo como aquele povo estava agindo feriu diretamente a honra, o zelo para com Deus e a pessoa de Deus. Agora, vamos trazer para os nossos dias. O que pode representar o roubo nos nossos dias, na minha e na tua vida? Eu quero trazer alguns exemplos. Primeiro, o atraso nas reuniões revela essa negligência. O culto começa no determinado horário, mas a gente não se preocupa em chegar na hora certa. Isso revela muito como nós estamos tratando o culto do Senhor. Não tem problema chegar 10h10, 10h15. Tem problema sim, irmão, porque isso revela como o nosso coração está em expectativa para estar na igreja para cultuar. Isso revela um esfriamento, uma apatia e uma mornidão. Porque alguém que tem um coração que queima pela presença de Deus, tem expectativa pela presença de Deus, ele vai chegar no horário, porque ele sabe que é importante estar no horário. Pastor, isso é meio clichê, né? É muito pesado isso. Não, não é não. Não é. A gente precisa rever os nossos padrões. Outra coisa, começa, por exemplo, o momento do louvor, o momento da adoração, e nós nos comportamos como se aquele momento não fosse tão importante na reunião. Então nós não respondemos muitas vezes, nós não adoramos com entrega, quase nem choramos mais na hora da adoração, quase nem há mais quebrantamento, quase nem há mais uma rendição literal na hora que estamos adorando. A gente está ali, parece que nós estamos a ver um show, parece que nós estamos a fazer um programa qualquer. E isso revela o nosso zelo pela presença do Senhor. Isso revela, de fato, o nosso coração para com a presença do Senhor. Ou seja, a maneira como nós chegamos, o modo como nós nos comportamos durante a adoração, tudo isso vai revelando, vai refletindo. Quer ver outra coisa? O modo como nós servimos ao Senhor, a maneira como nós servimos. Mesmo aqueles que servem a casa como voluntários, eles precisam ter um coração, entender que enquanto eles servem, eles adoram. Então, se eles não tiverem o coração de quem serve para adorar ao Senhor, eles também podem falhar. Eu também posso falhar. Eu posso estar a pregar a palavra do Senhor aqui, mas se não houver um zelo pela palavra, um amor pela presença, um cuidado para a comunicação com a verdade da palavra, isso também pode representar uma falta de honra e de zelo para com o Senhor. Eu também posso estar debaixo desse mesmo engano, e eu preciso cuidar do meu coração. Sabe, um coração distraído na hora da adoração. Mesmo agora, um coração distraído enquanto a palavra está sendo ministrada. A gente está sempre a mexer, fazer, olhar, fazer alguma coisa. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar percebido disso. Quer ver uma outra coisa, amados? O modo como nós separamos até mesmo agora sim a nossa oferta, o nosso dízimo para cultuar.
a gente nem se prepara para isso. A gente acha que o dízimo, ele vai ser dado, porque tem que ser dado, mas não existe ali às vezes uma gratidão e uma alegria por fazer aquilo. É mais uma obrigação e um peso do que efetivamente uma alegria de honrar a Deus com as nossas finanças e reconhecer isso quando dizima, isso quando não duvida da doutrina bíblica, de que dízimo é parte bíblica e deve ser praticado. Não é porque o pastor está a pedir, mas é porque o nosso Senhor pede. E oferta a mesma coisa. Às vezes a gente não se preocupa com o momento de ofertar. Por quê? O nosso zelo, o nosso amor, o nosso cuidado para com Deus não está no devido lugar. Porque alguém está a ser negligenciado e alguém está a ser honrado. E nós precisamos pensar, amados, nessas verdades. Queridos, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, a fé de muitos se esfriará. Nos últimos dias. E essa mensagem que eu estou trazendo no seu coração é que você perceba como está o seu zelo, o seu amor e a sua fé para com o Senhor. Se ela está no lugar correto ou se não. E se você perceber que ela não está no lugar correto, irmão, é hora de arrependimento, porque foi disso que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia: veja onde você caiu e se arrependa. Restauração, reconciliação vem por arrependimento. Não tem a ver com uma postura exterior, porque isso o Senhor criticou. A ação daqueles homens naquela altura era uma ação exterior. Eles entregavam a oferta, mas a oferta não refletia o zelo que eles tinham para o Senhor. Então, nós devemos considerar que a presença de Deus, amados, ela não é como uma torneira que a gente abre e a água sai. A presença de Deus é cultivada num relacionamento com Ele. A presença de Deus não é tipo, eu vou chegar no culto, eu não a cultivei durante a semana, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não cultivei a preparação para cultuar, eu não cultivei o zelo para ir diante de Deus e adorá-lo, eu não cultivei o zelo para ir diante de Deus e me entregar e me render. Aí eu chego aqui na igreja e eu acho que eu vou virar ali a parte de cima da torneira e a presença de Deus vai fluir. Não vai, amados. Vai fluir para quem fez. Vai fluir para quem teve zelo, vai fluir para quem cuidou e protegeu de buscar a Deus. Para quem não fez isso, vai entrar e sair do mesmo modo. Ele sentiu talvez um arrepio, uma alegria emocional no ambiente festivo e alegre, mas não houve mudança no espírito e nem no coração. E nós precisamos considerar essas verdades. Nós precisamos considerar, amados, isso porque para provarmos a presença do nosso Senhor, para experimentarmos a presença do nosso Senhor, a nossa carnalidade vai ter que morrer primeiro. As nossas perspectivas, pensamentos e ideias terão de morrer primeiro. Eu vou precisar ir para o altar de sacrifício, Romanos 12:1. Ele diz isso: rogo-vos, irmãos, pelas muitas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, diz assim, que o Senhor está em busca, em procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque nós sabemos, porque cultuamos a Deus. Em verdade, porque nós já fomos libertos do cativeiro da ignorância. Então a palavra que eu carrego em mim, ela me ensina como eu me comporto no momento de cultuar. Porque eu sou e tenho um espírito vivificante no meu interior, que é o Espírito de Deus, amém? Você tem um espírito vivificante, que é o Espírito de Deus, amém? Então você vai ter que adorar em espírito.
Mas você também foi liberto. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Evangelho de João diz que conhecereis, 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, em verdade e em espírito. Sabe, queridos, a expectativa é algo que é determinante naquilo que nós queremos receber de Deus. E nós podemos olhar para as Escrituras e perceber isso. A palavra do Senhor diz que quando Jesus, por exemplo, chega em Nazaré, ele chega lá, e a palavra do Senhor diz que ele fez apenas alguns milagres. Melhor dizendo, a palavra diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Olha o que o texto de Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6 diz assim, tendo Jesus partido dali, foi a sua terra natal, né? Foi com seus discípulos a Nazaré. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por tuas mãos? Não é este? Aí eles começam a dizer assim: não é este o carpinteiro, né, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele, não o reconheciam. Ou seja, é mais ou menos assim. No original grego é colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho, para que alguém tropece. Quando ele fala escandalizavam-se dele, ele está dizendo assim: eles começaram a dizer tais coisas, reconhecendo ele naturalmente, mas não reconhecendo ele como o Senhor espiritualmente. Então eles começaram a destacar o que era natural, e esse natural se tornou uma pedra de tropeço, para que as pessoas pudessem acessar aquilo que o nosso Senhor Jesus podia fazer em favor delas. Então diz assim, aí Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre. Amados, será que talvez nós não estamos a nos comportar no culto como estes homens e estas mulheres? Que nós muitas vezes não temos expectativa no coração para que Ele faça alguma coisa a nosso favor? Será que talvez o nosso coração está tão distante a ponto de nós não permitirmos que o nosso coração seja cheio de esperança, cheio de fé, cheio de uma expectativa de um novo visitar da presença dEle? Será que nosso coração está tão distante por causa de situações que nós temos passado na vida ou vivido espiritualmente, ou até em alguma igreja que você fez parte alguma vez na sua vida, que te feriram, ou alguma coisa que você escutou, ou alguma frustração, ou alguma desilusão espiritual que você teve, que você decidiu fechar o teu coração para não receber de Deus, e você talvez nem está a perceber disso? Porque a palavra nos mostra que a razão pela qual Ele não pôde fazer muitos milagres foi porque se escandalizaram dele, porque não havia uma expectativa pelo que Ele poderia fazer. E queridos, ao olhar para tudo isso nas Escrituras, eu percebo que isso está diretamente conectado com o modo como nós adoramos, com o modo como a gente vem para o culto, com o modo como a gente vem cultuar ao Senhor. Eu creio e busco isso, que o nosso Senhor, Ele está vindo para derramar e nos visitar poderosamente, amém? Eu creio. Se Ele não vir para todos nós, eu vou dizer para você, Ele vai vir para mim, porque eu quero buscá-lo intensamente, e eu quero experimentar a presença do Senhor intensamente. E esta mensagem é para chacoalhar os teus fundamentos religiosos. Às vezes nós estamos cheios de religião e de pouca conexão real, porque a palavra religião no original é religar, é reconectar. A gente está cheio de entendimento, a gente está cheio até de doutrina, mas a gente está cheio, está em falta com a conexão com a presença do Espírito de Deus. E nessa manhã eu quero trazer essa mensagem com o seu coração, para que nós
não percamos o que aquele povo perdeu. Nós devemos lembrar que aquele povo perdeu a passagem do Messias na terra. Aquele povo perdeu, vou dizer isso, a passagem do Messias na terra. Os judeus negaram a Cristo naquele tempo, ou seja, perdeu a passagem do Messias na terra. E foi entregue a quem? A quem o Messias foi entregue, querido? A quem que o Messias foi entregue? Aos gentios. Quem são os gentios? Quem são os gentios? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é contigo mesmo. O Messias foi entregue para mim e para você. A pergunta a ser feita é: nós vamos permitir que ele passe pela terra ou pela nossa vida do mesmo jeito que eles permitiram que eles passassem? Nós vamos permitir que o nosso Senhor Jesus passe pelas nossas vidas e não possa fazer grandes coisas na nossa vida? Nós vamos olhar para Ele de maneira natural? Eu espero que não. Por último, a palavra nos ensina algo importante. Josué disse algo para aquela geração, Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Cultuar ao Senhor definitivamente não é como um programa qualquer que fazemos. Cultuar ao Senhor é a expressão de que Ele tem primazia em nossos corações. Cultuar é ter consciência de entregar algo para Deus, porque Ele diz assim em Êxodo capítulo 23, 14 e 15, Ele realmente espera que nós tenhamos uma atitude como essa. Ele diz assim: que ninguém chegue diante de mim de mãos vazias. Que ninguém chegue diante de mim de mãos vazias. Porque naquela altura, para subir cultuar ao Senhor, todos tinham que levar uma oferta a Ele. Todos. Porque isso representava o zelo pelo culto a Deus. Hoje, quando você vem cultuar ao Senhor e você traz a tua oferta, eu espero que a partir de hoje, quando você for trazer a tua oferta, você faça com o coração correto. Quando você for trazer o seu dízimo, você faça com o coração correto. Ou quando você vier a cultuar, mesmo não tendo sua oferta, seu dízimo, você venha com o coração correto. Nós estamos a falar de recursos financeiros, nós estamos a falar de coração, porque o coração vai tocar todas essas outras áreas das nossas vidas. Quando o nosso coração está distante do nosso Deus, toda expressão com a mão não representa zelo. Ele até vê um movimento exterior, mas o movimento exterior é fruto do que nós protegemos ou do que nós acreditamos no nosso interior. Feche seus olhos nessa hora. Eu quero orar com você. Eu penso que essa é uma reflexão que você deve fazer no seu coração. O Espírito de Deus está nesse lugar. E a palavra do Senhor diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi na época da provação. O Espírito de Deus está nesse lugar. A palavra do Senhor foi pregada, a palavra do Senhor foi anunciada. Permita que o Espírito de Deus fale com você. Permita-se ser confrontado pelo Espírito, não por mim, mas pelo Espírito do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus te leve a considerar como tu está a vir a adorar ao Senhor, a cultuar ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus, talvez, vivifique essas verdades no teu coração novamente. Talvez você já tenha sido aquela pessoa que quando chegava no culto se lançava mesmo sem resistência, sem nada. E talvez isso foi diminuindo ao longo do tempo. E o Espírito Santo de Deus pode trazer de novo esse soprar
Espírito Santo de Deus pode trazer de novo esse desejo, esse zelo, essa paixão, esse lugar que queima no nosso coração. Eu vou à casa do Senhor, eu vou adorar o meu Deus, eu vou engrandecer aquele que é digno, aquele que é santo. Por isso eu vou com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho, eu vou entregar tudo, porque Ele me resgatou, Ele me salvou. Permita o Espírito Santo falar com você nessa manhã, em nome de Jesus.